poder cultuar o nosso Deus que está presente nesse lugar. Vocês estão felizes com Ele? Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, fique à vontade. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor. Vocês podem acompanhar sentados mesmo, não tem problema. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler essa parte inicial, apenas o versículo 22. 1 Coríntios 15, verso 22. O Senhor Deus tem ministrado essa palavra em meu coração e eu quero estar compartilhando nesta manhã aos que estão nos assistindo, também nos ouvindo pela rádio Melodia. Todos nós possamos ser edificados com essa palavra, com o tema mortos em Adão, vivificados em Cristo. Mortos em Adão, vivificados em Cristo. Amém? 1 Coríntios 15, verso 22. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Amém? Feche seus olhos assentados mesmo, vamos orar nessa manhã. Pai Santo, Deus querido, maravilhoso é o Senhor, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelos teus cuidados com as nossas vidas. Por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Por tudo, ó Pai, que nós cremos que o Senhor ainda fará, para a glória do teu santo nome. Nesta manhã, Pai, queremos mesmo nos esvaziar de nós mesmos. Nos lançar, ó Deus, diante dos teus pés, diante da tua presença, como total dependentes do Senhor, Pai. Entendendo, ó Deus, que se não for o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, se não fosse, Pai, nós nem estaríamos aqui, Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Que este culto, esses louvores possam chegar como cheiro suave às tuas narinas e que o Senhor possa mesmo se agradar de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. O pessoal que vai fazer o CNC já subiu? Ou ainda não? O pessoal do CNC acho que já subiram, né? Um pouco mais cedo. Irmãos, essa palavra, esse capítulo 15, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai tratar a respeito da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. É muito importante a gente pensar a partir do primeiro versículo. A gente leu o 22 para iniciar a palavra, mas eu quero citar outros versículos aqui dentro do capítulo. Quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: agora, irmãos, verso 1, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Paulo fala do evangelho que ele pregou, o evangelho verdadeiro, aquilo que ele havia aprendido com Cristo. Ele havia pregado aos irmãos da igreja de Corinto, e aqui ele deixa muito claro, na última parte do versículo, uma declaração que os irmãos de Corinto, eles estavam permanecendo firmes naquele evangelho, embora muitas situações diversas naquela igreja, os crentes permaneciam firmes na palavra que o apóstolo Paulo havia ensinado para eles. Mas havia ali muitas pessoas que não criam, não acreditavam na ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo, a partir do versículo 2, o seguinte: a mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenham, ou que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês os ensinamentos que eu recebi, e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí ele vai continuar dizendo que, como está escrito nas Escrituras, ele foi sepultado, e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras também.
e apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores ou discípulos, e ele vai dizer que dos quais uma boa parte deles, essas testemunhas, aqueles que viram Cristo ressuscitado, ainda permanecia vivo entre eles, para dar justamente veracidade àquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava a respeito da ressurreição. Pelo fato de muitos não crerem, ele diz, olha, Cristo apareceu para cerca de 500 discípulos, e dos quais a maioria está aqui. A maioria pode testemunhar também do que eu estou falando, é verdade, que Cristo realmente ressuscitou. Mas a partir do versículo de número 11 ou 12, ele vai tratar a respeito da nossa ressurreição. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. Ele vai dizer, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, se Cristo não ressuscitou, porque o principal pilar do cristianismo, da nossa pregação, da nossa mensagem, e Paulo já deixa muito claro isso, e ensinou isso, é a ressurreição de Cristo. Porque o fato dele ter sido crucificado não era novidade naquela época. Porque muitos homens, muitas pessoas foram crucificados pelos romanos. Se Cristo não ressuscita, se Cristo não aparece aos seus discípulos, se Cristo não dá ensinamentos, direção aos seus discípulos após a sua ressurreição, ele seria mais um que foi morto, crucificado, sepultado, e com o passar dos dias, talvez poucos dias, cairia no esquecimento. E as pessoas criariam a expectativa, qual será o próximo? Quem mais vai surgir como um profeta? Quem mais vai surgir falando em nome desse Deus? Quem mais vai surgir dizendo que era o Messias? Embora os judeus, eles conhecessem as profecias em relação a Cristo, da linhagem que ele viria, de Davi, eles sabiam disso, mas a maioria não creu, não acreditou em Cristo. Então, se ele morre e não ressuscita, Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, a minha pregação é vã, a minha fé é vã, não serve para nada a minha pregação. E nós, certamente, não estaríamos aqui hoje falando a respeito de Cristo. E ainda que estivéssemos, a nossa pregação seria vã, a nossa fé seria vã, porque Cristo, ele cumpre todos os propósitos de Deus, pelos quais Deus o enviou, designou. Ele aceita a missão. Vem, nasce uma mulher, da Virgem Maria, cresce, começa o seu ministério com 30 anos, convoca, chama, seleciona os seus discípulos, seus seguidores, seus apóstolos, melhor dizendo, treina esses apóstolos, ensina para eles, e chega o tempo, o momento de Cristo ser crucificado em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscitou. E Paulo está aqui atestando isso, não somente pelas palavras dele, mas dizendo, olha, tem testemunhas aqui no meio de vocês, pessoas que viram Cristo vivo, viram, ficaram sabendo que ele foi morto, sepultado, mas viram ele ressuscitado também. Puderam ter essa experiência maravilhosa. E dentro desse contexto que nós entendemos que fala da ressurreição de Cristo, primeiro a ressurgir, e que nós fomos crucificados com Cristo, sepultados com ele, nascemos de novo através dele, e também olhando para o futuro, quando Cristo vier buscar a sua igreja, Paulo também vai nos mostrar, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você ler a partir do verso 13 até o 18, você vai entender, nós vamos entender que Paulo, ele falando ali da volta de Jesus, ele vai dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos na ocasião da sua morte, juntos
nós encontraremos com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o nosso Deus. Para nós entendermos isso, que para sempre nós estaremos com o nosso Deus, nós vamos entender, e dentro desse capítulo 15 mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável dentre os homens. Aquele que foca somente nesse tempo que nós podemos imaginar, ver, esse tempo que não é o tempo de Deus. Todas as coisas aqui são temporais, passageiras, vai tudo ficar por aqui. Mas aquele que nasceu de novo em Cristo, e é isso, sobre isso que eu quero falar um pouco nessa manhã, aquele que nasceu de novo em Cristo, ele precisa ter uma nova perspectiva, olhar de uma forma diferente. Saber que primeiro Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e que há algo muito maior nos esperando. A glória, os céus de Deus nos esperando, e que nós vamos para lá. Amém? Você crê nisso? Que nós vamos para lá. Por isso a nossa vida, ela não pode ser focada somente aqui nessa terra. Mas nós precisamos olhar com os olhos espirituais, e pelo que a Bíblia nos mostra, pelo aquilo que nós cremos, a fé que o Senhor gerou em nosso coração, que tudo aqui vai passar, as lutas vão ficar por aqui, as enfermidades, os problemas, as perseguições, tudo vai passar. Deus está no controle de tudo, e um dia nós estaremos com Ele. Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, antes mortos em Adão. Por quê? Toda a humanidade herdou a herança, essa herança pecaminosa. O pecado entra lá no Éden, Adão, Eva, com o pecado vem a morte, não só a morte física também, mas a morte principalmente espiritual, porque a palavra vai nos dizer que o pecado, ele causa separação entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus. O pecado faz isso. E quando o pecado entra lá no Éden, causa essa separação, traz morte, através de Adão, mas através de Cristo. Por causa de Cristo, nós somos vivificados. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer também em Efésios, capítulo 2, verso 1 e 2 ali, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Todo ser humano, mortos nos delitos e pecados, mas através de Cristo, nós fomos ressuscitados. Hoje nós temos vida, aleluia, nós temos vida, a vida de Cristo em nós. Por isso, queridos, que onde nós entrarmos, sairmos, onde nós passarmos, nós precisamos deixar essa marca de Cristo, como Paulo diz aqui em Efésios 5, ser mesmo imitadores de Cristo, ver como Cristo viria hoje, como Ele veria hoje, fazer como Ele faria hoje, agir como Ele agiria hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo. O que será que Cristo faria? Como será que Cristo se comportaria nos dias de hoje? Nós precisamos atentar para isso, olhar para a palavra e fazer exatamente como Cristo nos ensina. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas características que um discípulo de Jesus precisa ter, precisa entender, algumas coisas que nós, como discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, uma vez que nós estamos vivos, amém? Tem alguém vivo aqui nessa manhã? Amém? Vivos, o que nós precisamos entender? A primeira coisa é o ser humano, de forma geral, nós precisamos entender que temos que nascer de novo espiritualmente. Precisa-se nascer de novo espiritualmente. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versos 5 ao 7. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter eu dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus vai dizer para Nicodemos que aquele que não nascer de novo
ele não pode entrar no reino de Deus. E ele repete, aquele que não nasceu de novo, ele não pode nem ver o reino de Deus. Olha, o homem por si só, ele não pode se salvar. O homem por si só, pelas suas obras, pelo seu entendimento, pelo seu poder, seja qual for ele, financeiro, aquisitivo, ele não pode entrar no reino de Deus pelo seu próprio entendimento. Entendemos? Jesus deixa muito claro que para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, o ser humano, o homem, ele precisa nascer de novo, nascer da carne e nascer do Espírito. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em seus pecados, ou seja, estamos vivos no corpo, mas espiritualmente todos mortos, entende? Aquele que não tem Jesus na sua vida, ele está morto, está vivo no corpo, está andando de um lado para o outro, está comendo, bebendo, tomando banho, estudando, trabalhando, vestindo as suas belas roupas, dirigindo o seu belo carro, curtindo, vivo fisicamente, mas espiritualmente, sem Jesus, entenda, sem Jesus, o ser humano está morto nos seus delitos e pecados. E somente Cristo, através do poder do Evangelho, pode vivificar essa pessoa, pode trazer vida onde não tem vida. Um outro pensamento, dentro desse contexto, de que o ser humano, ele está vivo no corpo, mas espiritualmente morto, pois o pecado nos separa de Deus, e consequentemente nosso espírito morre. Por isso precisamos nascer de novo. Mas como fazer isso? Como nascer de novo? Foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus em João 3. Como que eu posso nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, sendo eu já velho? E ele era um cara entendido, estudioso, fariseu. Como que eu vou nascer de novo? Jesus percebe logo que literalmente ele estava morto, vivendo, andando, alimentando, conhecedor de tudo, menos a respeito da salvação através de Cristo Jesus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Como nascer de novo? Arrepender dos nossos pecados. Quando arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, a Bíblia vai dizer que Cristo morreu na cruz para levar o castigo que nós merecíamos. Todos nós merecíamos o castigo. O que Cristo suportou na cruz, o que Cristo sofreu, era nós que deveríamos sofrer. Nós que deveríamos sofrer. Porque nós, todos, herdamos de Adão essa herança pecaminosa, tendenciosos a fazer tudo errado, a fazer tudo que não agrada a Deus. Para pecar não precisa esforçar. A gente peca facinho, fácil. Agora, a partir do momento que nós arrependemos dos nossos pecados, cremos em Cristo como Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, entendemos que Ele morreu na cruz para levar sobre Ele o peso do pecado de toda a humanidade, o castigo que nós merecíamos. O profeta Isaías vai dizer que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dEle nós somos sarados. Quando nós entendemos isso, queridos, confessamos a Cristo como Salvador, entregamos a nossa vida a Ele e passamos a ser discípulos dEle. Agora, não estamos mais mortos nos delitos e pecados. Não estamos mais caminhando para o inferno, entende? É como se estivéssemos caminhando em uma direção, para o abismo sem fim, para o inferno. Cristo, no tempo propício, no tempo certo que Deus planejou, Ele veio, morreu na cruz em nosso lugar, e agora Ele nos resgatou. Nós mudamos de direção. Agora estamos caminhando para o céu. Eu estou caminhando para o céu. Eu creio nisso, que estou caminhando para o céu. Só que enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nessa terra, ainda que após confessar os nossos pecados, crer em Cristo como Salvador, receber a salvação de Deus, entendendo que as boas mãos de Deus estão estendidas sobre nós, nós estamos livres da condenação do inferno, do poder e do domínio do pecado.
que nós estamos agora olhando com olhos espirituais e entendemos que não é somente nessa vida, e Deus tem muitas bênçãos para nós nessa vida, muitas. Nós somos abençoados, irmão, o povo abençoado, povo feliz, glória a Deus. Mas não é só aqui, nós não podemos esperar só aqui, porque a palavra nos diz isso, que seríamos mais miseráveis entre os homens. Estamos olhando para o céu e caminhando para lá, mas durante essa trajetória nossa, nós temos que fazer algumas coisinhas também. O discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. Que dificuldade. Que dificuldade. Mortos em Adão, herança pecaminosa, o peso do pecado sobre toda a humanidade. Deus enviou Jesus, João 3,16, né? Todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, né? Todo mundo sabe, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Agora nós já entendemos isso, estamos seguindo a Cristo. Nós precisamos, amados, crucificar o nosso eu. E isso não é fácil. Nós só conseguimos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Não vou fazer isso, obviamente, mas que dentro do auditório hoje, na nave da igreja, na galeria, se nós olharmos para dentro de nós, examinar a nós mesmos aqui nesse momento, é possível que alguém nesse exato momento, dentro do templo, cantando louvores, pregando a palavra, recebendo a palavra, maquinando alguma coisa, aqueles pecadinhos que a gente chama de estimação, planejando alguma coisa, ansioso demais com o que vai acontecer amanhã, será como que vai ser isso? Ao passo que nós deveríamos estar aqui, queridos, todos, ainda que sentados, entenda, ou em pé, fisicamente, mas rendidos à presença do Senhor, se curvando diante da presença dEle, reconhecendo: Senhor, eu sou um terrível pecador mesmo, mas o Senhor me alcançou, aleluia. Agora, Senhor, ainda que com dificuldades, mas eu estou te seguindo. Jesus disse para os discípulos que, assim como Ele, todos deveriam também carregar a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Alguém deseja vir após mim? Jesus, imagina Jesus, quem? Alguém deseja me seguir? Quem quer me seguir? Alguém quer me seguir? Amém? Eu quero, Senhor, eu quero. Quer, beleza. Então toma a sua cruz aí. É luta, querido. É renúncia. É batalha. Precisamos nos render todos os dias. Arrepender todos os dias. Confessar todos os dias. Pedir a ajuda do Espírito Santo todos os dias. Porque sozinhos nós não conseguiremos. Não conseguimos. Jesus, ele diz: toma a sua cruz. Tomar a cruz significa deixar as nossas vontades, deixar de fazer as nossas próprias vontades, cumprir os nossos próprios desejos egoístas para cumprir a vontade do Pai. Sabe, muitas pessoas dizem: eu sou de Jesus, eu amo a Jesus, mas tudo que fazem pensando nele mesmo ou nela mesma. Não pensa no próximo, não pensa no outro. É um desejo egoísta, a vontade do coração, que a Bíblia diz que é enganoso, ainda deixando que essa herança que veio desde Adão domine sobre a vida dele ou dela, do ser humano. Então Jesus deixa muito claro que uma vez que nós aceitamos segui-lo, fomos alcançados por ele, nós precisamos negar todos os dias a nós mesmos. Ou seja, Jesus tinha um coração humilde. Se ele vive em nós, o orgulho não pode dominar as nossas vidas. Jesus vive em você, irmão, amém? O orgulho não pode dominar a nossa vida. Eu não posso pensar nas minhas próprias vontades. Eu vou fazer, e vou acontecer, e agora sou eu, partir para cima e pronto. Mas e Jesus? O que é que Jesus está pensando de tudo isso? Já parou para imaginar, para pensar? O que é que Jesus está pensando em relação a isso?
Aí você pode pensar, isso o que, pastor? Você pode pensar aí no seu lugar. Uma outra coisa, Jesus tinha um coração amoroso. Se Ele vive em nós, o ódio e a amargura não podem nos contaminar. Presta atenção nisso, irmão. Jesus era amoroso, bondoso. Então, se Ele vive em nós, o ódio, a amargura, não podemos deixar isso nos contaminar. Não podemos. Deixe que a palavra de Deus entre no seu coração. Estude a palavra, leia a palavra, busque em Deus. Olha na Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia diz a respeito do contexto que estamos vivendo? De tudo que está acontecendo? O que a Bíblia diz? Não é o que A diz, ou o que B diz, ou o que pessoa... Não, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia está dizendo? E peça ao Espírito Santo para iluminar esse seu coração. Deus, fala comigo aqui, eu sei que está na palavra. Eu sei que tudo que eu preciso é a Bíblia que vai me mostrar o que o Senhor pensa a respeito disso. O que o Senhor quer dizer para mim a respeito disso? Porque se Cristo era amoroso, uma vez que nós renunciamos o nosso eu, nós não podemos deixar essas coisas contaminar o nosso coração. Outra, Jesus tinha um coração perdoador e compreensivo. Se Ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte dos nossos relacionamentos. Jesus tinha um coração desprendido. Se Ele vive em nós, o egoísmo não pode predominar a nossa vida. Olha que maravilhoso. Jesus tinha um coração perdoador, amém? Amém? Eu agora confessei os meus pecados, creio em Cristo como Salvador, recebi a palavra, não estou mais morto dos meus delitos e pecados, estou caminhando para o céu, Jesus habita em mim, Ele tinha um coração perdoador. O que eu tenho que ter então? Diga comigo assim, irmão, vamos lá, coragem, de manhã, diga assim, um coração perdoador. Amém, glória a Deus. E desprendido, porque Ele vive em nós, por isso nós não podemos deixar também o egoísmo dominar a nossa vida. Pessoas egoístas só pensam nelas mesmas, no bem-estar delas. Não importa se está atropelando, é o bem-estar delas. Claramente, Jesus não está nesse negócio. Claramente. Não é o desejo de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Crucificar o nosso eu não é fácil, porque tudo isso faz parte do nosso eu. Não quero perdoar, mágoa, rancor, ódio, disputa. Deus não se agrada disso. Culto de ceia, irmãos. Glória a Deus. Culto de ceia é uma bênção. Você aproveita para trazer um alerta para todos nós, né? O discípulo de Jesus precisa dar frutos. Frutos. Eu estava morto, agora eu estou vivo. Esse pecado de Adão não domina mais em mim, não. Nunca mais vou pecar, pastor? Não, a gente erra ainda. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, estamos estudando aí as cartas de João, né? Erramos, pecamos por acidente, não pelo velho hábito do pecado, de permanecer nos mesmos erros, de permanecer nos mesmos pecados. Agora nós vamos dar fruto que agrada ao Senhor, que glorifica ao Senhor. Jesus disse em João 12, verso 24 a 25, ele falando dele mesmo, estava prestes ali, né, a ser crucificado. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Pensa, vamos trazer para nós isso. Quando nós morremos para o pecado, crucificamos o nosso eu, morremos para a vida normal que nós vivemos aí, né? Essa vida louca aí, e vivemos realmente para Cristo, nós vamos dar muito fruto, irmão. Muito fruto. Amém? Você crê nisso? Muito fruto. Aquele que está nele, esse dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna.
Eu sou apaixonado demais com a minha vida, é a minha vidinha, meu jeito de viver, são os meus pensamentos, meu egoísmo, é tudo que eu quero, e eu aconteça, meu filho, você já perdeu sua vida. Perdeu aí. Agora aquele que perde a sua vida, abre mão da sua vida, por amor a Cristo, ele conserva a sua vida para a vida eterna. Eterna. Por isso que Paulo diz, queridos, eu repito pela terceira vez, e nós não devemos esperar de Cristo somente nessa vida, mas uma vida eterna com Ele. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para a nossa própria vontade, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Somente um discípulo que morreu para seus interesses egoístas e para os seus desejos da carne, está pronto para ser usado por Deus e com isso dar muito fruto. Amém? Eu quero dar fruto. Por isso que eu comecei dizendo, que ele disse que não é fácil crucificar o nosso eu. Não é fácil. Agora é o seguinte, Gálatas 5, 22 ao 23, quando deixamos Cristo governar a nossa vida, o pecado não nos domina mais, e começamos a produzir os frutos do Espírito, que são amor, lá está no singular, o fruto do Espírito, ele começa com amor, que é a base de tudo. O amor é a base, queridos. A base de tudo. Quando Deus envia Jesus, citei agora há pouco, por causa do seu grande amor. O amor de Deus para com a minha vida e a sua vida, o amor incondicional. Deus envia Jesus para morrer em nosso lugar. E o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando Cristo entra na nossa vida, e nós temos o Espírito Santo, que vai produzir em nós isso aqui, porque o homem por si próprio, ele não consegue amar, do jeito que deveria amar, somente através de Deus. Por quê? Porque nós devemos amar o nosso inimigo. Amar o amigo é moleza, é fácil, mas amar o inimigo é difícil. Ter alegria, paciência, domínio próprio, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Quando você deseja fazer algo, o Espírito Santo fala, meu filho, baixa essa bola aí, que não é assim não. Não é por aí. Aquela alegria, não que o mundo conhece, mas somente o servo de Deus conhece. Jesus falou para os discípulos assim, olha, eu deixo com vocês a minha paz vos dou, não como o mundo a dar. Entende? Aquele que nasceu através de Cristo, era morto por causa de Adão, agora vivificou, está vivo em Cristo e através de Cristo. O Espírito Santo, querido, ele nos faz entender que em Cristo é possível perdoar, é possível amar, é possível ter paciência, é possível sermos bondosos, fiéis, ter mansidão, domínio próprio, tudo isso através de Cristo. O ser humano por si só ele não consegue, mas em Cristo é possível. Tem um versículo que está em Mateus, não é essa, me lembrei desse versículo aqui agora, na verdade, não é o tema dessa palavra, mas eu quero citar esse versículo aqui também, e a gente consegue aplicar ele também dentro dessa palavra, porque nós estamos falando de seguidores de Jesus. O apóstolo Pedro, lá no evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 19, versículo 27, ele vai dizer para Jesus assim, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Deixamos tudo para te seguir. O contexto aqui, capítulo 19, aquele jovem rico que chega para Jesus e pergunta, mestre, bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Cumpre lá todos os mandamentos. Mas eu já faço isso desde a minha mocidade. Então vai, vende tudo que você tem, distribui com os pobres aí, dá para os pobres, depois você vem e me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu e saiu, embora. O apóstolo Pedro, uma forma de curiosidade, talvez pensando em uma recompensa, falou, Senhor, mas e nós que deixamos tudo para te seguir? Qual será a nossa recompensa? O que será de nós? Jesus logo, ele percebe ali na pergunta de Pedro uma possibilidade de uma motivação errada para servir.
servir por interesse, servir para receber algo em troca, receber um presente, receber talvez algo melhor do que ele vivia antes, mas focado ainda nessa terra. E Jesus vai acrescentar lá, dizendo que, trazendo uma advertência para ele, e para os outros discípulos também, para que eles pudessem considerar isso, que os primeiros seriam os últimos, e os últimos seriam os primeiros. E aí ele vai entrar na parábola, a partir do capítulo 20, falando ali do dono da vinha, que saiu a contratar os seus funcionários, e na hora do acerto, aquele que começou a trabalhar 5 horas da tarde, recebeu o mesmo valor daquele que saiu bem cedinho de manhã para trabalhar, igualzinho. Isso nos mostra que o discípulo de Cristo, aquele que serve a Cristo, ele não está esperando uma recompensa, ele não está esperando um pagamento. Ele precisa entender, nós precisamos entender, que antes éramos mortos em Adão, nos nossos pecados, e agora nós temos a nossa salvação garantida, e que nós vamos entrar no céu, irmão. Aleluia. Há muitos anos atrás, quando a gente falava, nós vamos entrar no céu, rapaz, outro contexto, a reação era outra. Glória a Deus, eu vou para o céu. Hoje, irmãos, quando eu falo assim, nós vamos para o céu, irmão. Nós vamos para o céu. Estamos indo para o céu. Irmãos, isso precisa gerar em nosso coração uma alegria muito grande, uma convicção, que tudo que nós vivemos nessa vida e sofremos aqui, vai ficar para trás. E por isso nós entendemos, através dessas lições, a lição de Cristo, a lição do apóstolo Paulo, para os discípulos, que nós não devemos esperar ou servir a Deus por esperar uma recompensa, e nem insistir em saber o que nós vamos receber. O que eu vou receber? O que eu vou ganhar com isso? Nós deixamos tudo para seguir o Senhor, o que vai ser de nós? Nós não precisamos preocupar com isso, porque Deus, Ele não deve nada para ninguém. Amém? Não deve nada para ninguém. Ele nos chamou, nos escolheu por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, por causa do seu amor. Por isso, amados, hoje, todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus, nós não estamos mais mortos em Adão, amém? Nós fomos vivificados através de Cristo e em Cristo. A vida de Cristo está em nós. E onde nós entrarmos, onde nós sairmos, nós precisamos fazer o que então? Gerar vida. Gerar vida. Cristo nos chamou para gerar vida em outros. Aquele que está morto nos pecados, aquele que não consegue, que não tem mais forças, aquele que está lá aprofundado em todas as coisas erradas dessa vida, nós temos vida em nós, temos Cristo em nós, então nós precisamos ir, produzir vida nessas pessoas que estão mortas. E é uma ordem de Jesus: ide por todo mundo, preguem o Evangelho, falem a respeito do Evangelho, falem a respeito de mim, preguem para todos os povos, todas as tribos, línguas, nações, em todos os lugares, preguem. Aquele que crer em mim e for batizado será salvo, salvo da condenação do inferno, livres do domínio do pecado, se tornará uma nova criatura, as coisas velhas vão ficar para trás, tudo será feito novo na vida das outras pessoas, assim como Cristo fez nas nossas vidas. Amém? Quem está vivo aqui nessa manhã? Glória a Deus, eu estou vivo. Não só vivo fisicamente, mas vivo espiritualmente. Nós precisamos crer nisso. Por isso, amados, só reforçando, e para a gente terminar, vamos ficar de pé. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero me tornar um discípulo de Jesus. O que é que eu preciso? Nascer de novo. Talvez você está ouvindo essa palavra, nos assistindo, ou está aqui no templo. O que é que eu faço para ter essa vida em mim? Para ser um discípulo de Jesus, eu preciso nascer de novo. Preciso arrepender dos meus pecados. Preciso crer em Cristo. Para mim que já criei em Cristo, já confessei os pecados, o que é que eu preciso fazer agora? Crucificar o meu eu. A velha natureza humana
precisa ser renunciada todos os dias. Todos os dias, irmãos. Evangelho, seguir a Cristo é renúncia. Renúncia todos os dias. E terminando, a última. Precisamos dar fruto. Dar fruto. Frutos, queridos, que permaneçam para a vida eterna. Não frutos passageiros, mas que permaneçam para a vida eterna. E realmente encerrando. Tenho uma nova vida em Cristo. Eu renuncio, eu crucifico o meu eu. Eu estou dando fruto, quero dar mais fruto. Não olhe para a esquerda e nem para a direita, irmãos. Não se deixe levar por nenhum vento. Nenhum vento. Olhe para a palavra. A palavra. Deus, o que a sua palavra diz a respeito disso? E peço ao Espírito Santo para iluminar sua mente e seu coração. Para que você não se desvie do propósito de Deus para a sua vida. Para que eu não me desvie do propósito de Deus para a minha vida. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel para cumprir todas as promessas dele na nossa vida. Todas. Fique na presença do Senhor, no lugar onde Deus te chamou, te convocou. Permaneça. As lutas fazem parte da nossa vida. Fazem. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Vamos fechar os nossos olhos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai Santo e Deus querido. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está verdadeiramente presente aqui, Pai. E que o Senhor tem falado conosco através dessa palavra, Deus, nos alertando, nos mostrando, ó Deus, o seu grande amor, a sua graça, Pai, em trazer vida em nós, e muitos que aqui estão, Deus querido, através da crucificação do seu Filho Jesus ali na cruz, Deus, o Senhor nos resgatou da condenação do inferno e do domínio do pecado. Estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos, aleluia, fazemos parte de um povo que vai morar no céu. Por isso, ó Deus amado, a palavra que pregamos é verdadeira, a nossa fé é verdadeira, porque o Senhor verdadeiramente ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, Pai amado, nós cremos que fomos crucificados com o Senhor, sepultados com o Senhor, mas que também ressuscitamos com Ele, Pai. E que temos a nossa vida eterna garantida, através desse grande amor, demonstrado em Cristo Jesus, morrendo na cruz em nosso lugar. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, cada família aqui representada, Pai amado. Ora, ó Deus amado, pelas crianças dessa igreja, pelos adolescentes, os jovens, os casais, as famílias, Pai, para que a tua bondosa mão esteja mesmo estendida sobre os nossos lares, para que tua palavra, Deus amado, viva, eficaz, poderosa, possa sempre vir, Deus, como uma flecha que acerta o alvo. Que essa semente poderosa, Deus, possa encontrar em nós um coração como uma terra boa, fértil, aleluia, pronto, ó Deus, a receber a tua palavra, e que nós venhamos entender, Pai querido, que nós já nascemos de novo, que nós precisamos, ó Deus, renunciar mesmo todos os dias as nossas vidas, o nosso eu, que nós precisamos, ó Deus amado, produzir frutos, ó Deus, que glorifica o teu nome, que bendize o teu santo nome, ó Pai, que te exalta, que traga alegria ao seu coração, Pai. Que nós sejamos mesmo imitadores do Senhor, como filhos amados que somos, Pai. Sermos imitadores do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por esse bálsamo do céu, que o Senhor desce aqui nessa manhã, sobre a vida de todos aqueles, Pai, que estão realmente rendidos diante do Senhor, compreendendo, ó Deus, que se tem vida, é porque o Senhor entregou-se por nós, é porque o Senhor entregou a vida lá na cruz em nosso lugar. Por isso, ó Pai, nós temos vida hoje, vida abundante, Deus. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado, porque nós cremos pela fé
na tua presença aqui conosco. Que o Senhor é quem conduz essa igreja. Que nós pertencemos ao Senhor, ao Deus vivo, soberano, assentado no seu alto e sublime trono. E que sua glória, Deus, enche o céu, enche a terra. Que a sua nuvem de glória está presente aqui nesta manhã em nós, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê mesmo um coração rendido a Ti, um coração que perdoa, um coração que ama. Que todo o nosso eu caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Nos dê, Pai, principalmente discernimento espiritual, visão espiritual, Pai querido, para que nós venhamos aprender a lidar com toda e qualquer tipo de situação que nós tenhamos que enfrentar. Sejamos, ó Deus, direcionados pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Porque antes nós éramos mortos em Adão, mas agora somos vivificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus.